Boa noite, gente. Vamos para a nossa 19ª aula de Direito Tributário. 12ª aula no YouTube, quem for procurar, mas eu vou enviar o link para vocês. Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, porque a gente vai finalizar os impostos. A gente vai falar hoje dos impostos federais. Prometo que vai ser uma aula interessante. Muita gente não sabe muita coisa dos impostos que nós vamos ver aqui hoje. Então, os impostos federais são aqueles listados, no artigo 153 da Constituição Federal, que são o Imposto sobre Importação, o II, o Imposto sobre Exportação, o IE, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, ou IOF, o imposto sobre a renda, é o conhecido imposto de renda, o IR, O imposto sobre a propriedade territorial rural, o ITR, que eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem, a não ser quem seja fazendeiro. E o imposto sobre grandes fortunas, que é o IGF, que não está em vigor, infelizmente, que na minha visão, essa seria a saída para tirar o país, o Brasil, do buraco, tributar as grandes fortunas. Não estou falando daquele cara rico aí da cidade, não, que tem milhões. Estou falando para tributar aqueles que têm bilhões. E aqui no Brasil a gente tem bilionários, mas não está em vigor. Vamos começar pelo imposto de exportação, gente. De importação, desculpa, deixa eu mudar aqui na minha apostila. O imposto de importação de produtos estrangeiros, o II, incide sobre a importação de mercadorias estrangeiras sobre a bagagem de viajante procedente do exterior. No caso de mercadorias estrangeiras, a alíquota estará indicada na tarifa externa comum, o TEC. No caso de bagagem, a base de cálculo é o valor dos bens que ultrapassem a cota de isenção e a alíquota é de 50%. Então, vamos lá, vamos dividir aqui para explicar para vocês. Então, o que é esse imposto de importação? É quando você importa, como quando você traz alguma coisa, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil. Essa importação, gente, ela incide nas mercadorias estrangeiras e sobre bagagem de viajantes procedentes do exterior. Por exemplo, quando você compra lá no AliExpress uma mercadoria estrangeira, a gente compra uma roupa, meninas, que gostam de comprar pelo Ali, a gente vai pagar imposto por importação. Pode ser que dê alguma sorte que a gente não seja tributado, pode ser que a gente não pague nada, ou pode ser que a gente pegue uma taxa alta de importação. Essa questão aqui de bagagem de viajante procedente do exterior, gente, eu não sei se vocês já viajaram para o exterior. Quem já viajou, entende. Quando a gente viaja para um outro país, por exemplo, Estados Unidos, a gente fica louco porque lá é tudo muito barato, por exemplo, um batom da MAC, MAC, eu chamo de MAC. É uma marca famosa de batom, mas acho que é MAC o correto. Escreve MAC. Aqui no Brasil, um batom da MAC deve ser R$70. Lá nos Estados Unidos, R$5. Então, é bem mais em conta. Aí a gente fica louco querendo trazer tudo. Só que quando você viaja, você tem um X. Você pode voltar, por exemplo, com 20 quilos de bagagem. Se você volta com 40 quilos de bagagem, isso vai ser o quê? Bagagem excedente. Então, quando você tem bagagem excedente, você paga o imposto de importação. No caso de mercadoria estrangeira, quando eu compro no site, será a tarifa externa comum, a minha tributação, naquela tarifa. No caso dessa bagagem extra, a base de cálculo é o valor dos bens que ultrapassem a cota de isenção. Vamos supor, a cota de isenção é aquilo que você não precisa pagar. E a minha cota de isenção era 20 quilos. Se eu estou levando 40, eu vou pagar sobre o que excedeu, sobre os 20 quilos excedentes. E a alíquota é de 50% sobre o valor daqueles bens excedentes. Por exemplo, esses 20 quilos
Era 4 notebooks que eu tava trazendo. Notebook pesado, né, gente? Aí ele vai olhar lá a nota fiscal e me cobrar 50% do valor, do valor não, da alíquota, sobre aqueles valores dos 5 notebooks que eu vou estar trazendo extra na minha bagagem. E o notebook lá também é muito barato, né, gente? Essa questão de eletrônica. Então, se você vai trazer principalmente eletrônicos, não tem como você falar que o notebook é para uso pessoal. Ninguém tem 5 notebooks para uso pessoal. Então, é melhor declarar do que pagar essa alíquota alta, porque declarando sai até mais barato. O imposto de exportação, gente, é o contrário, né? O imposto sobre a exportação tem como fato gerador a saída da mercadoria do território. Por exemplo, estou exportando café. O café está saindo do Brasil para a China, por exemplo. É calculado utilizando como base, o preço normal que a mercadoria alcançaria uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional. Então, a base é tida pelo mercado internacional. E a alíquota, né, do imposto de exportação, atualmente ela é de 30%, podendo ser reduzida ou aumentada pela Câmara de Comércio Exterior, mas não pode passar de 150%. Atualmente ela está a 30%, mas ela pode chegar até 150%, que é o máximo da alíquota. IPI, gente, lembra propaganda de televisão? Aproveitem. IPI reduzido, eletrodomésticos com 0 IPI. Esse IPI, ele abrange tanto os produtos nacionais quanto os produtos importados. Assim, cada vez que um produto sai da fábrica, o IPI é cobrado, ele já sai com preço embutido. No caso dos produtos importados, o imposto é cobrado no porto, quando desce aqui no país. O IPI é o imposto federal e o dinheiro arrecadado vai para o Tesouro Nacional. Essa observação que eu coloquei para vocês para servir de exemplo. Regularmente vemos nos noticiários que o governo reduzirá o IPI dos automóveis ou aumentar o IPI das bebidas alcoólicas. Esses aumentos e descontos mexem no bolso de todos os brasileiros, pois muitos desses produtos são consumidos todos os dias. O IPI, gente, ele pode ser também utilizado para fomentar certas regiões do país. Por exemplo, Nordeste, Norte, que são regiões mais pobres, o governo federal pode falar, olha, no Nordeste, IPI de geladeira é 0. Para quê? Para incentivar aquelas famílias pobres a comprar uma geladeira mais barata, e sai bem mais barato. Carro sem IPI sai muito mais barato. Tanto é que no governo Lula, carro ficou muito barato por isso, porque ele zerou o IPI de carro. Então, todo pobre conseguiu comprar carro, conseguiu parcelar carro. Então, o IPI é esse imposto. Depois a gente tem o IOF. Esse também eu acho que vocês não ouvem muito falar, apesar de pagar ele sem ver, que é o imposto sobre as operações financeiras. Vamos lá. O IOF é um imposto federal pago por pessoas físicas e jurídicas, né? Eu, você ou empresas paga IOF em qualquer operação financeira, gente. Em qualquer operação financeira que você faça, você vai estar pagando IOF. Como, por exemplo, operações de créditos, câmbio, seguro ou operações de títulos e valores imobiliários. Vamos ver alguns exemplos mais comuns aqui de incidência de IOF. Vocês vão ver que vocês usam. Usar cartão de crédito em compra fora do país, online ou presencialmente. Hoje em dia é muito comum, né, gente, a gente comprar coisa fora. Tinha o AliExpress, tinha, que eu usava muito, agora tem aquele Shein, né, que eu tô doida para comprar para experimentar. Na compra vai vir embutido IOF. Comprar ou vender moeda estrangeira, comprar peso, comprar euro, comprar dólar. Falando novamente, quem já saiu do país teve que comprar dinheiro. É estranho falar, né, comprar dinheiro. Mas, por exemplo, quando eu fui para a Argentina, eu fui para Belo Horizonte, numa casa de câmbio, e comprei peso. Por exemplo, R$100 na época dava para comprar 200 pesos. O real estava muito mais valorizado que o peso. E lá na Argentina também tem as casas de câmbio, tem uma Avenida Florida que praticamente é só para isso que serve a avenida, tem aquele monte de casinha que você compra dinheiro.
E quando a gente compra, esse imposto ele está embutido. Tem o IOF na compra do peso, do euro, do dólar ou de qualquer outra moeda. E eu voltei com 50 pesos. Eu esqueci de trocar. Aí eu sempre esqueço de ir em Belo Horizonte, porque só tem casa de câmbio e no aeroporto que eu conheço. Eu tenho 50 pesos aqui, tem que trocar em real. Quando você faz um empréstimo ou um financiamento, você paga IOF. Quando você entra no uso do cheque especial, pagando juro lá no banco, Deus me livre e guarde, você paga IOF. Quando você resgata um investimento, por exemplo, você fez um investimento, você só pode tirar ele em 6 meses, você paga o IOF. Quando você faz um seguro, você paga o IOF. É importante dizer que o IOF cobrado varia muito de acordo com o tipo de operação financeira, com o valor da operação e o tempo da operação. Por exemplo, quando você resgata esse investimento, se você resgata ele antes da hora, é cobrado uma taxa diferente da taxa do cartão, diferente de quando você compra dinheiro. Cada caso, o IOF ele é cobrado de uma forma diferente. Imposto de renda. Está na época agora de declarar em maio, né? O imposto de renda é um tributo cobrado anualmente, mensalmente ou anualmente, gente? Anualmente pelo governo federal sobre os ganhos de pessoas e de empresas, ou seja, pessoa física ou jurídica. Seu valor é pago de acordo com os rendimentos declarados, de forma que os cidadãos com renda maior pagam mais impostos, enquanto aqueles com renda menor pagam menos impostos. Ainda bem, né, gente? Na prática, então, podemos classificar o imposto de renda como um valor anual descontado sobre os rendimentos dos trabalhadores e das empresas do Brasil. Na lista de rendimentos tributáveis entra ganho com salário, aluguéis, prêmios de loterias e investimento. Isso tudo é tributado em cima do imposto de renda. Como o imposto de renda é uma tributação aplicada para cidadãos e companhias, ele se divide em duas categorias, o imposto de renda, né, da pessoa física, o IRPF, e o imposto de renda da pessoa jurídica, IRPJ. Quem precisa declarar o imposto de renda em 2021? Será que alguns de vocês vão precisar declarar? Vamos ver. Para 2021, a declaração do imposto de renda é obrigatória para os brasileiros que tiveram, em 2020, mais de R$ 28.559 em rendimentos tributários, em salários, férias, horas extras, pensões, benefícios do INSS e outros rendimentos. Quem ganhou mais de R$ 28.559 no ano de 2020 precisa declarar imposto de renda. Se você ganhou menos que isso, não precisa preocupar, não precisa declarar. Também é obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de 22.847 e recebeu o auxílio emergencial, gente. Isso aqui é uma novidade que eu trouxe para vocês. Se você teve rendimentos de 22.847 e é cumulativo e também recebeu o auxílio emergencial ou tem algum dependente seu que recebeu, nesse caso você precisa fazer a declaração do imposto de renda, informar os valores recebidos do auxílio e devolver ao governo o dinheiro recebido. Muita gente vai cair nessa malha fina aqui. Aqui é a tabela do imposto de renda de 2021, gente, que a Receita soltou. Até R$ 22.847 você está isento, não tem alíquota nenhuma, você não vai ser tributado. De 22.000 até 33, a alíquota é de 7,5%. De 33.000 a 45, 15%. De 45 a 55 mil, a alíquota é de 22,5%. E acima de 55 mil reais, 27,5%. Beleza? Então, assim, o dia que a gente vai pagando muito imposto de renda é porque a gente está ganhando bem, que a gente está ganhando mais que 55 mil, que é a quinta faixa, a faixa mais alta do imposto de renda. ITR, gente, vamos falar agora para os fazendeiros. Imposto sobre a propriedade territorial rural. O ITR é um tributo federal que se cobra anualmente, né, das propriedades rurais e precisa ser pago pelo proprietário da terra.
Não é só pelo proprietário, por exemplo, pode ser convencionado com o arrendatário pague, mas isso vou deixar para uma outra oportunidade, um aprofundamento. Por enquanto, fica com o proprietário da terra na cabeça de vocês. Como se calcula o ITR, gente? O valor do ITR, do imposto, ele vai variar conforme o tamanho da propriedade e o seu grau de utilização. Esse é o critério. O critério é só o tamanho da propriedade? Não. O critério é o tamanho da propriedade e o grau da utilização dessa propriedade. Quanto maior a terra, maior será o imposto. Quanto mais essa terra for utilizada, né, com a atividade de agricultura e pecuária, menor o imposto. Então, aqui eu vou trazer para vocês exemplos, né, de valores de ITR a ser pago e a porcentagem do valor da terra nua tributável. O que é terra nua? Descontar daquelas áreas de preservação permanente. A terra mesmo que você usa para trabalhar. Uma pequena propriedade com produtividade alta, ele vai pagar só 0,03% de ITR. Uma pequena propriedade ociosa, ou seja, que você não está produzindo nada, você vai pagar 1% de ITR. Uma grande propriedade com produtividade alta, você vai pagar uns 0,45% de ITR. E uma grande propriedade ociosa, você vai pagar 20% de ITR. Por quê? Isso é para incentivar as pessoas a exercer a função social da propriedade, né? Fazer a terra produzir, não ter a terra por ter a terra. O que não entra no cálculo do ITR, gente? São excluídos do cálculo do ITR, por exemplo, as terras com algum tipo de proteção ambiental e as cobertas por florestas. Aí, né, seria injusto cobrar um imposto sobre uma terra que você não usa. Qual o destino do ITR? Para onde vai o dinheiro que você paga de ITR? Uma parte do dinheiro arrecadado fica com o governo federal e entra no orçamento da União, e a outra parte vai para as prefeituras dos municípios onde essas fazendas se localizam. Quem não precisa pagar o ITR? O imposto não precisa ser pago quando se trata de pequena gleba rural, ou seja, inferior a 30 hectares, aqui em Minas Gerais. Se a sua fazenda tem menos de 30 hectares, você está isento, você não precisa pagar o ITR. Por que eu coloquei esse asterisco aqui? Porque no chamado polígono das secas ou na Amazônia Oriental é diferente. Porque lá no polígono da seca, se for inferior a 50 hectares, também está isento. E na Amazônia Oriental, se for inferior a 100 hectares, ou no Pantanal, e na Amazônia Ocidental, também está isento. Então, na Amazônia Oriental, Ocidental e Pantanal, se for inferior a 100 hectares, está isento. Se for no polígono lá das secas, 50 hectares. Agora, aqui para Minas Gerais, para a gente, se a sua fazenda tiver um tamanho inferior a 30 hectares, está isento. Isso aqui também é um outro requisito, é acumulativo. Desde que o proprietário não tenha outro imóvel rural ou urbano e de terreno rural de instituições sem fins lucrativos de educação e assistência social quando utilizados à atividade fim. Só nesses casos a pessoa tem que ter uma pequena gleba inferior a 30, não pode ser proprietário de outro imóvel rural urbano e de terreno rural de instituições sem fins lucrativos de educação e assistência social quando utilizados na atividade fim. Esses aqui são os requisitos. Quem precisa declarar o ITR? Todo mundo, gente, precisa declarar o ITR. Muita gente procura o escritório de advocacia. Por isso, por quê? Acha que porque está isento, não precisa declarar, mas todo mundo precisa declarar. Mesmo que você tenha uma pequena gleba rural, você precisa declarar. Mesmo que você esteja isento do ITR, você precisa declarar. Mas, prof, por que eu preciso declarar? Né? O que acontece com quem não declara o ITR? Quem não declara ou não paga o ITR não consegue vender o terreno rural nem obter financiamento. O PRONAF aqui, que é um financiamento agropecuário familiar muito conhecido na nossa região, é imprescindível, né, para muitos produtores, mas se o produtor esquecer de declarar o ITR, ele não consegue o PRONAF. Bom, gente, 20 minutos de aula, vou subir essa aula para o YouTube, daqui a pouquinho eu mando para vocês.
Beijo.